Antes, porém, vereador, só informar aos nobres pares que o vereador Paulo Périco está em representação, participa do 18º Seminário de Negócios Internacionais junto à SIC. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores, também na TV Câmara, redes sociais, nossos cumprimentos a todos. Hoje o assunto, o tema que eu trago aqui, é o transporte coletivo intramunicipal. Nós vivemos um grande dilema que nos causa uma enorme preocupação quanto a esse tema e pensamos que devemos ter um debate, uma discussão bastante aprofundada sobre esse assunto. Eu cito alguns lugares como nosso interior de Caxias do Sul, como Vila Oliva, Santa Lúcia do Piauí, Forqueta, entre outros distritos que têm esses problemas nesse transporte. Falo mais especificamente hoje da linha do distrito de Vila Oliva até a área urbana aqui de Caxias do Sul. Muitas reclamações quanto ao estado dos ônibus, quanto a problemas de mecânica, quanto à questão da falta de horários para que as pessoas possam se deslocar para fazer seus afazeres na área urbana, são algumas das questões levantadas pela população, pelas pessoas do distrito de Vila Oliva e dos outros distritos consequentemente. As comunidades do interior, elas têm razão nessa questão de cobrar melhores condições do transporte e também de ter maiores horários disponíveis. Afinal de contas, isso é fundamental para a sucessão rural e para a permanência, então, dos jovens no interior. Muitas vezes esse debate, essa discussão, vereador Ues, fica apenas no campo político e em época de campanha. Incentivar o homem do campo, incentivar a sucessão rural, mas na prática muitas vezes não é o que acontece. E cito esse como um dos grandes exemplos disso, dessa dificuldade, e que tememos que logo ali na frente fiquemos sem transporte intramunicipal em Caxias do Sul. Por um outro lado, contrapondo a todas essas questões que são cobradas e muito justas e que deveriam ser realmente condições melhores, nós temos uma grande dificuldade por parte das empresas em prestar esse serviço. E eu falo mais especificamente de Vila Oliva, onde a empresa que faz o transporte, onde a família que é responsável por esse transporte, é uma família de pessoas do bem, de pessoas honradas, de pessoas comprometidas com a sua comunidade e com o seu serviço. Onde existe um contrato, uma licitação no ano de 2009, e que iniciou em 2010 e que terá o seu fim agora no final desse ano de 2019. Este contrato ele previa um reajuste anual na tabela tarifária. A empresa todos os anos protocolou esse pedido junto ao município e nesses 10 anos conseguiu apenas 3 aumentos da tarifa. Então é uma questão desproporcional quanto ao transporte coletivo urbano. Só para ter um dado, nesses últimos 10 anos, somente a questão do combustível, sem falar na questão dos trabalhadores, questão de mecânica e outras questões, o combustível teve uma variação de 70% para cima, enquanto tiveram apenas 3 reajustes durante os 10 anos. Além disso, as gratuidades dos idosos, que também não previa na hora da assinatura desse contrato, tem uma variação de 35% a 50% na questão dos idosos. Que normalmente, e nós que somos do interior, vimos muito isso, que as pessoas idosas usam muito esse transporte, o que acaba onerando também a empresa. E diga-se de passagem que a questão do transporte coletivo urbano, ela tem essa diferença. É feita uma tabela, todos os custos entram nesta tabela e no próximo ano isso é embutido na tarifa. No transporte intramunicipal, as empresas não conseguem este mesmo sucesso, o que acaba tornando com que os ônibus não estejam nas melhores condições, que esteja uma grande dificuldade de trabalhar com esse transporte. Até mesmo a empresa esteve aqui
ontem falando comigo, e que até cogitaram de parar com esse transporte, de pagar a multa para quebrar o contrato, que daria mais ou menos o mesmo valor de prejuízo que vem tendo nos últimos tempos, e também que não pretende entrar numa próxima licitação ao final desse ano, o que pode acontecer que o que já está ruim pode ficar ainda pior sem esse transporte no interior. Então, essa preocupação que esse transporte acabe, e daqui a pouco essas pessoas, principalmente cito a questão de pessoas de 60, 65 anos, idosos, enfim, terão o direito de usufruir desse transporte, mas não terão nenhuma empresa disponível para trabalhar e para fazer esse transporte. Isso já foi debatido em certa época, em 2017, aqui nessa casa, e agora volta com essa preocupação ainda maior do que na época. Baseado nisso, nós propomos algumas alternativas, justamente para que esse transporte possa não ter o seu fim, que possa seguir em frente e que possa ter aí esse serviço oferecido ao cidadão do interior. Que seria uma proposição para que o Poder Executivo possa dar a isenção do ISS para as empresas que prestam esse transporte, para as empresas que têm essa concessão. Também estamos propondo a mudança da gratuidade dos idosos, que seria apenas acima de 65 anos, que é o que diz a legislação nacional, e dos 60 a 65, então, teria um fim nessa nossa proposta. E que o Poder Executivo tenha uma atenção quanto a essa questão. Não digo que esse é um problema agora dessa gestão, mas sim um problema aí, estamos falando de 10 anos no mínimo. Que possa ter, então, uma aproximação dessas empresas, desses cidadãos, para que possa propor alguma alternativa, alguma forma, talvez de subsídio, alguma coisa, para que esse transporte não chegue ao fim em 2019, ao final agora desse ano. Dizer que entendemos perfeitamente que os usuários merecem um serviço melhor e mais horários, que não vai acontecer, infelizmente, se continuar com essa injustiça. E a gente que acompanha essas famílias, essas empresas, vê realmente essa dificuldade. E, por outro lado, os jovens que gostariam, eu recebi alguns relatos de alguns jovens, gostariam de vir para a universidade, estudar, ficar um tempo maior ajudando seus pais no meio rural, acabam tendo isso inviabilizado e tendo que vir à área urbana, imaginem, com ônibus às 13h30 aproximadamente, para começar uma aula às 19h30 aproximadamente. Então, isso dificulta bastante e faz com que essas pessoas acabem vindo à cidade, ao invés de estarem fazendo a sua sucessão e trabalhando no meio rural. Sua parte, vereador Bandeira. Obrigado pela parte, vereador Dani Lúcio. Você traz um assunto importante nesse plenário no dia de hoje, e que há muito tempo a gente vem falando desse ponto aí, muitas cobranças, podemos assim dizer, começando lá para Criúva também. Esse dia estava em Criúva lá, e há uma cobrança de uma longa data lá também, porque quem faz lá o Expresso São Marcos, e a gente já comentou, sem conhecido aí na empresa, na rodoviária, e segundo eles também, eles retiram as linhas de ônibus que não tem um passageiro, daqui a pouco passa lá na mulata para pegar um passageiro, 2, e a distância é longa. Então, é um assunto preocupante, sim, e temos que avaliar isso muito bem dessas empresas, nessas próximas licitações, porque sem transporte, é lógico, é claro, não podemos ficar, tem que ter transporte. Alguém tem que assumir essa parada, seja uma empresa ou outra, alguém tem que assumir e fazer esse transporte, nem que muitas vezes tem pouca passageiro, porque a população precisa. Falamos tanto em turismo, falamos aqui, muitos asfaltos estão sendo feitos na nossa região, e a gente precisa desse transporte. Como também, repito aqui, tem que avaliar a situação de cada empresa, a situação dos ônibus, enfim. Mas é um assunto importante, temos que aprofundar, sim, e vamos acompanhar de perto essa situação, porque repito aqui, sem nossas linhas de ônibus do interior não dá para ficar. Então, mas temos que avaliar muito bem, porque muitas vezes os nossos ônibus tu compra é caro, o combustível é caro, é funcionários, e muitas vezes a distância, e muitas vezes acabam não fazendo porque o lucro não tem lucro, mas alguém tem que assumir esse compromisso. Obrigado.
Obrigado, vereador Bandeira, pela parte. A empresa me traz alguns números aqui dos últimos dias que fizeram lá uma prévia do que vem acontecendo e os números são assustadores. Se já temos grandes problemas na linha como citada de Criúva, vereador Bandeira, imagina o senhor que na linha de Vila Oliva, que é... Senhora presidente, imagina que na linha de Vila Oliva o valor é menos da metade desse valor que é operado em Criúva pela empresa São Marcos. Então imagina os prejuízos que essa empresa vem tendo. Então penso que devemos fazer uma discussão profunda para que as pessoas do interior tenham um transporte de qualidade, com horários viáveis para permanecerem no meio rural, bem como as empresas também não podem estar trabalhando com prejuízo, senão eu acho que ninguém em sã consciência permaneceria um longo tempo, como está sendo feito, trabalhando apenas no vermelho, apenas em prejuízo. Então, que possamos propor essas alternativas que colocamos aqui, o Poder Executivo possa colaborar nesse sentido, para que não estaremos amanhã ou depois, aí, dentro de poucos meses, sem o transporte intramunicipal aos nossos distritos. Senhora presidente, por hoje era isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador.